Olá, gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a aula é comigo, professor Fábio, e hoje iremos iniciar o livro do sexto ano a partir do capítulo número 1. Nós iremos iniciar a partir da página 6, então aproveitem o livro de vocês para poder acompanhar o conteúdo. Nosso slide vai estar todo direcionado a partir do livro didático, então vocês podem acompanhar tanto no slide, no caso nesse vídeo, como também no livro de vocês, ok? Vai ser o mesmo conteúdo, então para facilitar, para que vocês possam pesquisar, estudar, fazer as questões com mais tranquilidade, ok? Falado isso, eu vou passar aqui para vocês para os nossos cuidados em relação ao Covid-19. Nós estamos passando por um processo de vacinação. Graças a Deus, boa parte da população, ou uma parte, já está vacinada. Vamos ter cada vez mais pessoas vacinadas e livres dessa doença. Mas se preservar, cuidar das nossas vidas, nossos familiares, é fundamental. Então, nossos métodos de proteção, como o uso de máscara, uso do álcool em gel, lavagem das mãos, fazer sempre a higiene, principalmente dos aparelhos celulares que a gente usa tanto, o distanciamento social quando sair de casa, assim como só sair de casa quando for necessário, são medidas ainda assim necessárias nesse momento, ok? Falado isso, eu vou passar aqui já para o nosso capítulo número 1, que fala sobre história e tempo. Então, vamos que vamos. Para quem quiser acompanhar no livro didático, estamos na página 7. A gente vai falar um pouquinho sobre história e tempo. Observando as imagens, a gente pode perceber que o mundo em que vivemos hoje é muito diferente do mundo que viviam os nossos antepassados, como nossos avós, bisavós, tataravós. A gente vai ver que as mudanças são constantes, assim como permanências também vão existir. Por exemplo, em relação às mudanças, nós temos as vestimentas. Observem a vestimenta de ambas as meninas nessa imagem. Então, a forma de se vestir, a moda de cada momento histórico é completamente diferente. A gente vai ver também outras mudanças em relação ao modo de brincar, de jogar, de estudar, de conversar à distância, né? Nesse momento, em relação ao Covid-19, tão importante essa conversa à distância. Então, a gente vai ver que as formas de comunicação, formas de se vestir, de se falar, vão mudando no decorrer do tempo, ok? A gente vai ver também a importância de estudar história. Aqui eu já estou me referindo com vocês na página 8. Ele vai perguntar, afinal, o que a história estuda? Você vai ver que a história vai estudar justamente o processo de mudanças ocorrido nas sociedades. Então a gente vai ver que muitas mudanças ocorrem no decorrer do tempo nas várias sociedades que formam o mundo. A gente vai ver que essas mudanças vão estar inclusas no campo da comunicação, da moda, da alimentação, da construção de moradias, no lazer. Então a história não vai estudar só as mudanças, mas também as permanências, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas as mudanças são muito constantes no decorrer do tempo. A gente observa aqui as imagens, por exemplo, é a mesma rua, no caso a Rua das Carmelitas, em São Paulo, só que em anos diferentes. A primeira imagem, nós estamos nos referindo ao ano de 1940. E agora, deixa eu voltar um pouquinho o slide. Pronto. E aqui uma imagem mais atual, no caso do centro de São Paulo, da mesma rua, só que de 2014. Então a gente percebe as mudanças nos meios de transporte, as moradias já são bem diferentes, o próprio asfalto. A gente vai ver essas transformações que acontecem no decorrer do tempo. Mas a gente vai ver também que a história também vai buscar estudar as permanências. A gente vai ver e observar que no decorrer do tempo, muitas permanências ainda assim permanecem. A gente vai observar aqui nessas imagens, por exemplo, a imagem da Torre Eiffel, do Coliseu, da Torre Pisa. Nós temos o castelo medieval que ainda hoje existe em vários países da Europa. Algumas cidades coloniais brasileiras de séculos atrás. Então a gente vai ver que as permanências ainda assim existem. Então a história vai estudar sim as mudanças, mas também as permanências no decorrer do tempo.
Então essas mudanças e permanências podem estar presentes no nosso cotidiano de várias formas. Na moda, como a gente já viu, também na construção de moradias, nos meios de comunicação, meios de transporte. Então essas mudanças e permanências são constantes no decorrer do tempo. Em relação a essas permanências, o nosso livro nos mostra, no caso, na página 8, algumas cidades brasileiras, como a cidade de Ouro Preto, São Luís, Olinda, Goiás e Salvador, em que a preservação do patrimônio material, que no caso são as construções, permanece bem intacta, certo? A arquitetura das cidades é muito parecida com o que era há séculos atrás, quando foi construída tais cidades. Então é um bom exemplo dessas permanências em relação às formas de construção dessas cidades. E essas permanências também estão presentes nas brincadeiras antigas que continuam até hoje, como pular corda, brincar de peteca, de boneca, de carrinho, de esconde-esconde, de amarelinha. São brincadeiras que ainda hoje as pessoas praticam. Então são permanências históricas para mostrar que a história, sim, busca entender as mudanças no decorrer do tempo, mas também essas permanências que continuam no decorrer dos séculos. Agora, para a gente meio que concluir, ele vai falar para a gente, aqui já na página 9, lá embaixo, no caso, no livro de vocês, que a história estuda as mudanças e também as permanências. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Ou seja, a história estuda o tempo passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Isso é uma boa definição para o conceito do que é história. Vocês vão ter uma questão, por exemplo, a questão no livro de vocês, questão 3 da página 20, que pergunta justamente isso. O que é história? O que a história estuda? Então vão ser essas permanências e mudanças no decorrer do tempo que vão ocorrer com o ser humano, certo? Uma coisa que é bom citar, que o cientista que vai estudar a história é chamado de historiador. Vai ser aquele que é especialista no estudo da história. Okay? Isso é fundamental. Ele é um investigador do passado que busca também entender não só o passado, mas como o presente. A partir dessas mudanças e permanências históricas. Como a gente já viu na página anterior, no caso, a história vai buscar estudar os seres humanos no tempo. O tempo é fundamental para o estudo da história, certo? Para escrever história, os seres humanos tiveram que resolver um problema de situar os acontecimentos no tempo. Então, para isso, eles começam a criar métodos para poder medir o tempo. Aqui embaixo eu coloquei para vocês alguns exemplos, como o relógio de sol, presente em vários povos antigos, como os egípcios. Nós temos também a ampulheta e temos os relógios, que são fundamentais para nós podermos medir o tempo, o funcionamento da nossa vida, do nosso cotidiano hoje em dia. Entre esses instrumentos para poder medir o tempo, nós temos os calendários. Os calendários são fundamentais para a gente poder se situar no decorrer dos dias, semanas, anos. É fundamental no nosso cotidiano. Só voltar um pouquinho. Pronto. Por exemplo, para dar início à contagem do tempo, cada povo vai escolher uma data que é importante para aquele determinado povo. Em relação aos judeus, por exemplo, eles vão começar a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano 3760 antes do nascimento de Cristo. Já os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do seu fundador, no caso que é Maomé, que vai fundar a religião islâmica, da cidade de Meca para Medina. Esse fato ocorreu por volta
do ano 622 depois de Cristo. Já nós, a maioria dos cristãos no caso, os cristãos por sua vez vão escolher o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Para isso, o ano de 2020 para os cristãos corresponde ao ano de 1441 para os muçulmanos e 5.780 para os judeus. Então, para deixar bem claro para vocês, cada povo vai ter o seu calendário, a sua forma de poder medir o tempo, a passagem do tempo. Eu dei exemplo aqui de 3 povos diferentes, no caso os judeus, os muçulmanos e os cristãos, mas os chineses têm outro tipo de calendário. Povos antigos como os maias tinham outra forma de contar o tempo, outros calendários, seja baseado na religião, seja baseado na agricultura, nas épocas do ano. Então a gente vai ver que esses calendários vão variar de cultura para cultura, mas é importante saber o quê? Que os calendários são fundamentais para poder medir o tempo, para poder se situar no tempo, ok? Aqui a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o calendário cristão, que é o calendário que é adotado no Brasil. A gente vai ver que contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Para nós, portanto, há os fatos ocorridos antes e depois do nascimento de Jesus Cristo, certo? Então, o nascimento de Jesus Cristo vai ser um marco histórico, certo? Para os povos ocidentais. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, ok? A gente vai ver que no caso dos acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, a gente vai ter a abreviatura AC, que significa antes de Cristo. Por exemplo, os seres humanos aprenderam a produzir... Deixa eu só voltar um pouquinho no slide. Pronto. Os seres humanos aprenderam a produzir o fogo por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Então a gente coloca AC. Já a penicilina, que é um medicamento que vai ser descoberto em 1928, a gente escreve apenas 1928, quer dizer DC, no caso depois de Cristo. Só que os acontecimentos depois de Cristo a gente não coloca DC, certo? Apenas os acontecimentos antes de Cristo. Aqui nós temos uma linha do tempo, meio que para representar alguns acontecimentos. A gente consegue identificar aqui, por exemplo, o invento da escrita, que vai ser 4.000 anos antes de Cristo. Aqui nós temos o ano 1, que no caso seria o nascimento de Cristo. Acontecimentos antes do nascimento de Cristo recebe a sigla AC. Depois do nascimento de Cristo deveria ser DC. Só que geralmente a gente não utiliza essa sigla para depois do nascimento de Cristo. Vamos lá, a gente vai ver que o nosso calendário vai se dividir, ou vai dividir o tempo em dias, meses, anos, décadas, séculos e milênio. Então, para facilitar, isso aqui é um conteúdo que a gente vê no 4º e no 5º ano, essa divisão do tempo. Por exemplo, a gente vai ter aqui a ideia de que um dia é 24 horas, uma semana, 7 dias, um mês, 30 dias, um ano, 12 meses, que no caso esse ano teria 365 dias, uma década seria 10 anos, um século 100 anos e um milênio teria 1.000 anos. Então são divisões do tempo para melhor compreender, também para melhor estudar. E uma coisa importante também em relação a essa contagem dos séculos. A gente vai ver que geralmente os séculos eles são escritos em algarismo romano, certo? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que o século I, nós temos aqui, em algarismo romano, o símbolo 1. Século III, o século XX. Então, geralmente os séculos que a gente encontra nos livros de história e os demais livros também, geralmente são escritos em algarismo romano. Uma coisa bacana que eu quero tentar trazer aqui para vocês é essa relação de como identificar a que século pertence um determinado ano, certo? É uma coisa que geralmente a gente não aprende, mas é bom sempre a gente saber para poder se situar quando for fazer o estudo da história. A gente vai ver que quando o ano termina em
00, é só eliminá-los e o número que sobrar indicará o século. Aqui nós precisamos identificar na imagem, por exemplo, 1300, certo? Você identifica os dois números finais. Se forem 2 zeros, você vai eliminar esses 2 zeros. O que sobrar vai ser o século. Então, 1300 vai ser o século 13. Show de bola. E aqui, quando o ano não terminar em 00, é só eliminar os dois últimos algarismos e somar mais um ao número que sobrou. E você terá o século. Voltando aqui para explicar melhor. Por exemplo, o ano 1305 não acaba em 00. Então, eu vou cortá-los e acrescentar mais 1. Então, pego 13 mais 1, nós temos o século 14. Deixando bem claro de novo, se acabar em 00, você elimina os dois zeros e o que sobrou vai ser o século correspondente. Se acabar em números diferentes, aqui nós cortamos e acrescentamos mais 1 e chegaremos ao século correspondente. Esse conteúdo, para quem quiser já acompanhar também, nós estamos aqui na página 13 do nosso conteúdo. E já encerrando, galera, na mesma página, página 13, eu quero falar com vocês sobre a linha de tempo, certo? Ou linha do tempo, no caso. A gente vai ver que é preciso observar ainda que estas regras são válidas para calcular tanto os séculos anteriores quanto os posteriores ao nascimento de Cristo. Para representar e ordenar os fatos numa sequência cronológica, a gente utiliza a linha de tempo, certo? No livro de vocês, entre a página 12 e a página 13, vocês identificam uma linha de tempo, no caso, do crescimento de uma pessoa, desde um bebê até a vida adulta. Aqui para vocês também eu trouxe uma linha do tempo, certo? Que vai servir para poder identificar, para a gente poder datar, dividir o tempo, certo? Geralmente essas linhas do tempo podem ser divididas em anos, décadas ou séculos. Aqui para vocês eu trouxe uma linha do tempo, por exemplo, que vai representar antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o ano 0, ou o primeiro ano, seria justamente... Deixa eu voltar bem rapidinho aqui. Pronto. Então, o primeiro ano, como a gente já viu, a contagem do calendário cristão, que é o calendário adotado no Brasil, começa com o nascimento de Cristo, certo? É o primeiro ano. Tudo que vem depois do nascimento de Cristo é DC, depois de Cristo. E tudo que vem antes do nascimento de Cristo é AC, no caso, antes de Cristo. É uma linha do tempo para poder representar acontecimentos de longa duração, certo? Aqui demora milhares de anos. Por exemplo, nós temos a nossa linha do tempo aqui 10.000, 4.500 anos antes de Cristo. Depois temos aqui até 2015 depois de Cristo. Enfim, no nosso livro nós temos uma linha do tempo que vai representar simplesmente a vida de uma pessoa, certo? Então, são acontecimentos que demoram décadas para serem realizados. Para encerrar, gente, eu já chego ao fim dessa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Eu busquei me guiar pelo livro de vocês para poder facilitar a aprendizagem. Essa é apenas a primeira parte do capítulo 1. Na próxima aula, iremos continuar esse conteúdo referente ao tempo e à história. No caso, espero que vocês tenham tido uma boa aprendizagem, compreendido bem esse conteúdo. Qualquer dúvida, entrem em contato com os seus professores para poderem ajudá-los. Busquem sempre, gente, vídeos no YouTube, que tem vídeos maravilhosos, excelentes, que vão ajudá-los a compreender melhor tal conteúdo. No mais, eu fico por aqui. Uma ótima aula para todos vocês, que vocês possam ter buscado compreender, possam sempre buscar aprender, que é fundamental para o crescimento de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.